Muito bom dia! Começando mais uma semana aqui com você. Obrigada por abrir a porta da sua casa, estarmos juntinhas em mais um programa. É sempre um prazer, um privilégio estar aqui com você e preparamos muitas coisas boas nessa manhã de segunda-feira. E hoje nós temos um convidado muito especial que vai falar sobre o Instituto Aprender e Ensinar. Também temos o ponto de vista, histórias que edificam, notícias, né? Tem muita coisa boa para você. Antes vamos refletir na questão que Jesus não deixou nenhum livro, nenhum tratado sequer, uma página escrita, né? Ele não lecionou em nenhuma universidade, contudo, ele foi o maior mestre do mundo. Jesus revolucionou o mundo com a sua influência e com o seu ensino. Ele não escreveu palavras no papel, mas ele gravou-as no coração dos seus discípulos. E estes, outrora acovardados, tornaram-se verdadeiros gigantes da fé, protagonistas incontestáveis da maior revolução e transformação da história. Vidas foram arrancadas do negrume da ignorância, perdidos foram encontrados, enfermos foram curados, cegos viram, surdos ouviram, mudos falaram, os atormentados acharam paz, os enclausurados acharam liberdade, os párias foram dignificados e os homens rebeldes foram reconciliados com Deus. Jesus, o Mestre, ele veio para mostrar aos filósofos gregos a suprema verdade. Veio para vencer o orgulho romano e colocar no seu estandarte uma cruz em vez de uma águia. Veio para afagar em seus braços os continentes. Jesus foi o maior especialista na arte de ensinar. Ele é o mestre. Ensinou multidões, grupos e pessoas individuais. Ensinou no templo, nas sinagogas, nas casas, nas praças, nas estradas, no deserto, na praia. Ele usou coisas comuns para ensinar. O sal, a luz, a água, o pão, o fermento, a semente, os pássaros, as flores, o arado, a rede, o vento, a porta, a ovelha, o curral. Quando lhe perguntaram qual é o maior no reino dos céus, ele não fez um longo discurso para responder. Pegou uma criança no colo e disse: quem, pois, se tornar humilde como essa criança, será o maior no meu reino. Palavras do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes, para a gente começar essa semana, essa segunda-feira, refletindo sobre ensinar. Como que nós temos ensinado, né, com simplicidade Jesus, mas com verdade, com temor, com obediência, reverência, como ele era? Vamos começar essa manhã meditando nisso, né? Sempre é bom as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, dos nossos pastores, ouvir gente que tem temor do Espírito, tem temor de Deus, né? E conta com a ajuda do Espírito Santo a todo momento, mesmo nessa longa carreira aí de pregações, de caminhada, né? Sempre contando com o Espírito Santo. E eu quero refletir também sobre Romanos 11:36, que diz o seguinte: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, não são uma ou outra e nem detalhes, das mais profundas às mais rasas, todas são para eles. Romanos 11:36, para a gente refletir nessa manhã. E tem histórias que edificam, vamos lá ver quais são os stories que edificam que nós encontramos hoje? E os stories que nos chamou a atenção foi da Rita Cida, 2012, que diz assim: a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não já quem eu deseje além de ti. Deixa eu ver aqui, ó. A quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A Cida postou aí, marcou a IPPTV, a gente repostou, né? E embaixo também: a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há
quem eu desejo além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção. Muito bom! E a outro stories é Rita Dick, olha aí, vamos ver. A distância entre um problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. Uma frase do Spurgeon, amo o Spurgeon, frase da Rita, olha que bênção. Muito bom a gente passar no Instagram e ver esses stories que edificam, né? Muito melhor que isso. Tem uma mãe que edifica, né? Coisa linda, stories é dela. Muito bom, esse é o nosso bloco aqui de histórias. Se você ainda não segue o Manhã IPP, segue lá a gente que a gente te segue de volta e a gente fica de olho. Marca a gente lá, marca o @Manhã IPP que a gente te segue de volta e a gente está sempre de olho nos stories que edificam, tá bom? E vamos lá para as notícias de hoje. Tem notícias aqui no Manhã IPP. A intenção de consumo das famílias cresce pelo 4º mês consecutivo. O indicador atingiu seu maior nível nesse mês de maio de 2020. A intenção de consumo é medida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Entre março e abril, o índice cresceu 2,7%. Essa foi a 4ª alta consecutiva do indicador, que atingiu 78,5 pontos em uma escala que vai até 200, e é o maior nível desde maio de 2020. Na comparação com abril de 2021, a alta foi de 11,1%. Para esse especialista, a economia brasileira vem se recuperando aos poucos, e o motivo para isso está ligado a diversos fatores. Você vê que a gente tem aí um índice de confiança da economia mostrando aí sinais de recuperação, né? Isso tem algumas indicações, Luísa. Primeiro, porque você tem aí programas de complementação e substituição de renda que passaram aí a incentivar a economia, o consumo, a própria liberação aí de quase 29 bilhões das contas da FGTS. A gente tem aí o entendimento de que pelo menos uns 10 bilhões disso vai voltado para consumo. Você tem a melhora dos índices de confiança, tanto do emprego atual quanto da perspectiva de empregabilidade, e isso é bom, isso tem a ver com a sensação de estabilidade da economia, e a gente tem com tudo isso o consumidor mais confiante. O consumidor mais confiante tende a consumir mais, tende a aquecer a economia e alimentar todo o ciclo produtivo. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado ali com a questão da inflação, que vem começando a morder o nosso calcanhar, mas é um período muito importante, é um período que mostra que em relação ao ano passado, a gente está começando a retomar aí o crescimento econômico. Na comparação com o mês passado, todos os 7 componentes da intenção de consumo das famílias tiveram alta. Os destaques ficam com a perspectiva profissional, com 5,7%, renda atual, com 3,4%, e momentos para a compra de bens duráveis, com 3,3%. Com crescimento de 2,8%, o item emprego atual atingiu a maior pontuação e foi o único acima do nível de satisfação. Na comparação com abril de 2021, 5 componentes tiveram alta. Números que indicam uma perspectiva positiva para os próximos meses. Agora a gente começa a retomada da economia, né? Que economista gosta muito de uns exemplos, assim, né? A gente fala que a economia, quando ela decresce, quando ela para, quando ela diminui de elevador. Mas para ela crescer, para ela subir, ela sempre sobe de escada. Então a recuperação sempre é um pouco mais lenta. Obviamente que a retomada do consumo agora vai incentivar a produção, o incentivo da produção aí no segundo trimestre agora a gente deve ter uns índices mais positivos de consumo e renda, e aí a longo prazo, até ao fim do ano, a gente deve ter ali a retomada de um cenário mais favorável, coadunando ali com o último trimestre do ano, que é o último trimestre que sempre tem mais dinheiro. Então as perspectivas são positivas. A longo prazo
principalmente aí em ano de eleição, ano que a gente tem naturalmente políticas públicas mais favoráveis aí à população, né? Ninguém quer criar caso em ano de eleição. Então agora esse ano aqui a gente deve ter aí uma expansão aí do poder de consumo e uma retomada a longo prazo da economia, sim. Quer deixar o seu ambiente com uma cara nova sem perder o conforto? A Quali-Vinil, que está há mais de 20 anos no mercado, desenvolve tintas de alta qualidade que podem satisfazer as suas necessidades e as suas expectativas. Você pode encontrar a Quali-Vinil numa loja pertinho da sua casa ou no próprio site da Quali-Vinil, que é qualivinil.com.br, e comprar sem sair de casa, né? Nunca foi tão fácil decorar e personalizar as cores da sua casa. Tá pensando em dar aquela mudada, aquela renovada? Ou se não tinha pensado, quem sabe agora você pensa, né? Essa é a nossa dica para você se inspirar, para você transformar e decorar. E a gente indica só quem a gente confia, né? Quali-Vinil, tinta tem que ter qualidade. E é isso aí, gente. Mais notícias aqui no Manhã IPP. Falta pouco para o eleitor se regularizar e garantir a participação nessa eleição. O Notícias do Bem preparou uma reportagem mostrando o passo a passo de como fazer a transferência online e a gente mostra aqui no Manhã IPP. Inicialmente, o prazo para concessão de visto temporário e autorização de residência humanitária a haitianos estava previsto para vencer no dia 30 de abril. Com isso, a nova portaria beneficia mais pessoas afetadas pelas situações consideradas de risco no Haiti. O Ministério da Justiça e Segurança Pública diz que a acolhida reafirma o compromisso com os princípios humanitários da política migratória brasileira. Desde a recepção desses imigrantes em nossas fronteiras, como aeroportos, pelo trabalho realizado pela Polícia Federal no controle migratório, na segurança de fronteiras, passando pela recepção dos pedidos de autorização de residência e de refúgio, que é realizado pelas unidades da Polícia Federal, até o julgamento, aqui no âmbito do Departamento de Migrações, dos pedidos de refúgio que forem realizados, considerando-se que o Comitê Nacional para os Refugiados está vinculado à nossa pasta. O visto é emitido pela Embaixada Brasileira em Porto Príncipe, capital do Haiti, e tem validade de 180 dias. Para conseguir o documento, o imigrante que mora no Haiti, mas não tem nacionalidade reconhecida, deve começar o processo de reconhecimento junto ao Ministério da Justiça, por meio de um sistema específico disponível na plataforma do governo federal. Os haitianos que já estão no Brasil podem pedir autorização de residência temporária nas unidades da Polícia Federal. Nesse caso, a validade é de 2 anos. De forma que os imigrantes no Brasil tenham assegurados os mesmos direitos à educação, à saúde, à assistência social e ao trabalho que é garantido aos nacionais brasileiros em geral. Para o Ministério da Justiça, promover o acolhimento dos haitianos significa criar oportunidades. Aqueles que estão vindo é a possibilidade de reconstruir a própria vida em bases mais seguras, com segurança, acolhimento pela sociedade nacional, garantindo que sua força de trabalho poderá gerar sustento e, inclusive, gerar oportunidades de trabalho para todos os que aqui estão. E a sociedade como um todo, além dos aspectos econômicos, ela será beneficiada pela diversidade promovida, aspectos sociais, econômicos. Muito bom, notícias aqui. Se você quiser ficar mais por dentro de tudo que acontece no Brasil, no mundo e na sua igreja missionária, é só continuar ligadinho aqui depois do Manhã IPP, que começa o Notícias do Bem, um jornal que você fica bem depois de assistir, bem se sentindo bem e bem informado, né? Duplamente bem, bem ao quadrado. E vamos lá conversar agora com o Igor Sena sobre o Instituto Aprender e Ensinar. E fica ligadinho porque essa conversa vai trazer muitas inspirações para a gente sobre como estamos aprendendo e como estamos ensinando, como estamos ensinando sobre aquilo que aprendemos, né? O Igor Sena tem 25 anos e é multi-instrumentista, toca piano, violão, contrabaixo e
canta também, gente. É professor de música há 8 anos, formado em licenciatura musical pela Unimes. Dono da empresa Aprender e Ensinar, juntamente com o sócio Zé Wesley, onde se especializam, eles se especializaram em aulas de música a domicílio. Olha isso que bárbaro, gente, nesse momento de online ter aula a domicílio é muito bom, né? E ele também é sócio do Solidelcast, produtora de conteúdo teológico musical, junto com Guilherme Assis, onde eles fazem podcasts, vídeos e textos sobre teologia e música. Muito bom dia, Igor, que bom receber você aqui no nossos estúdios, no nosso Manhã PP ao vivo, né, e presente, né, como é o seu trabalho tão bonito que vem desenvolvido. Bom dia, obrigada, já começando, e fala pra gente já de como que é importante a gente falar desse tema de dar aula presencial e ensinar aquilo que a gente aprende, né, Igor? Isso, muito bom dia, Lídia, prazer estar aqui com vocês. Ambiente muito agradável, assim como a nossa conversa será agradável para quem está em casa também. É, né? E, Igor, fiquei encantada com esse trabalho que vocês fazem de aprender e ensinar. O tema já fala muito, né? Que nem o tema que eu li no começo ali, de Jesus ensinando, né? Uhum. Como que surgiu esse tema? Esse tema? Esse tema não, esse nome, né? É o nome do trabalho tão lindo que vocês fazem. Sim. O nome surgiu porque quando eu e o Zé, o meu sócio, começamos a pensar a respeito desse projeto, nós ainda não éramos formados. Então, nós já éramos professores independentes de música, porque nós aprendemos música de forma independente com outras pessoas, e nós começamos a fazer a formação em licenciatura musical. Mas, ao mesmo tempo, a gente já trabalhava no ramo. Então, foi muito dinâmico a forma como a gente aprendia e já colocava em prática, né? Então, hoje nós somos formados, mas no começo nós estávamos em formação, já colocando a mão na massa, e ser professor significa estar em constante evolução. Então, todo professor sabe como é isso, ele é um constante aluno para depois ensinar isso para as outras pessoas. E o cristão também tem tudo a ver com o cristianismo, Sim, né? tudo a ver com o cristianismo. Fala a ligação aí pra gente. Olha, a maior ligação que eu vejo é que Deus é completamente infinito e sempre há o que aprender a respeito dele. Então, nós nunca nos cansamos de estudar a respeito de Deus. A sua infinitude, ela nos permite nos deleitarmos nesse conhecimento eternamente. E música tem muito relacionamento com Deus. Nós acreditamos que música, ela seja algo que o próprio Deus criou e o ser humano apenas descobriu, né? Então, nós estamos constantemente estudando e nos deleitando também neste ensino para poder passar para as pessoas também essa arte. E o aprender a ensinar, ele não é só para cristãos, né? Pra não. Todo mundo. Sim. Os nossos funcionários são todos cristãos, mas nós atendemos a todos, que né? Legal. Respeitamos os limites de cada um a respeito da conversação sobre a fé, mas claro, nós somos cristãos, então em nossa vida nós evangelizamos, então já tivemos a oportunidade de evangelizar muitos alunos, sim, graças a Deus. Nossa, que legal. E como que funciona? Me fala, vocês atendem a domicílio nessa pandemia? Na pandemia foi difícil. Não tem como não começar perguntando isso, né? Sim, a empresa ela já existe desde 2015, né? Então, nosso projeto inicial era dar aula em startups, dentro de outras empresas, né? Então, nós íamos, por exemplo, na Elo 7, que é uma empresa de artesanato, na Mobi, que é uma empresa de aluguel de veículos, né? E nos escritórios deles nós dávamos aulas para os funcionários, né? Uau. Quando a pandemia chegou, foi que a nossa empresa teve que mudar de rumo, porque as empresas fecharam as portas e colocaram os funcionários para trabalhar home office. E o que nós faremos com os nossos alunos? Nós teremos que ir até eles do mesmo jeito, já que a empresa deles se tornou a casa deles. Então, nós passamos a ir nas casas das pessoas dar aulas, né? Perdemos muitos alunos, é verdade, porque a logística não permitia ir para tantas distâncias diferentes ao mesmo tempo. Mas hoje nós conseguimos novos alunos e o nosso foco hoje maior são casas, mas nós continuamos atendendo tanto em empresas, quanto em igrejas, quanto em ONGs também, né? Tem uma ONG que eu trabalho também. Nossa, isso é muito legal. Então a gente sempre, o nosso foco é sempre levar a música até as pessoas, né? Geralmente existia uma escola de música onde os alunos tinham que se desprender até lá, mas com a vida corrida que a gente tem hoje em dia é muito difícil que as pessoas vão. Então a gente percebe que muita gente não fazia aula de música por falta de tempo e agora já não é mais desculpa.
Exatamente. E tem uma diferença, né, Igor, de aprender vendo online, né? O que dá para aprender também, não é impossível, né? Mas você acha que tem diferença de aprender física com o professor ali frente a frente, presencialmente? Com certeza eu acho. A gente até pode entrar um pouco no debate sobre quando começou a pandemia, os cultos online foram mais acessados, né? E aí entra aquela discussão, é culto, não é culto, é diferente ou não é, né? A gente acredita que Deus criou o ser humano para se relacionar pessoalmente. Então, apesar de Deus também ter dado inteligência para que as redes sociais e para que televisão, como a gente está aqui hoje, possa levar mensagem até as pessoas, nada é igual ao contato pessoal, né? Então, às vezes, um gesto de um professor, carinhosamente, colocar a mão do aluno no lugar certo para ele saber aonde ele tem que tocar a nota, tudo isso faz muita diferença. Ordenanças verbais não são a mesma coisa do que a pessoa te ver, a pessoa conversar contigo, do que você ver o gestual do aluno e também até da própria interação. Os nossos alunos acabam tendo uma ligação tão grande conosco que a gente inclui eles na nossa vida, né? Para minha lista do casamento, que eu vou casar recentemente, vou casar no fim do ano, né? Tem muitos alunos meus que estão na lista, né? Então a relação de trabalho até extrapola porque a gente entra dentro da casa das pessoas, a gente conversa junto, às vezes a gente até toma café junto, faz a aula, então é um ambiente muito gostoso, agradável e com certeza online tem a sua vantagem pelo tempo e etc., mas o presencial é sempre a melhor opção. E acaba sendo que meio que uma comunhão, né? Muitas vezes até um discipulado, dependendo dos casos, né? Sim. Que legal, gente, que legal. O Igor, agora vamos lá. Quais as modalidades que vocês ensinam? Quais os instrumentos, né? Sim, atualmente nós temos aulas de violão, de bateria, de teclado / piano, de ukulele, de violino, de violoncelo, de trompete, de canto, musicalização infantil, né? E composição. Então acho que são todos, se eu não me engano, são todos. De contrabaixo, né? Apesar de a gente não ter nenhum aluno de contrabaixo, por favor, façam aula de contrabaixo, mas não temos alunos de contrabaixo. E venham lecionar, né? Isso que você tocou é importante, é interessante destacar, porque são todos profissionais qualificados ensinando, né? Isso é muito legal num lugar só, né? Eu estava conversando com o Igor sexta-feira, que nós fomos lá na UP, que eles fizeram lá na igreja, né? Foi muito gostoso. Sim. E aí a gente conheceu o Igor e falou, vamos falar numa EPP, foi muito bom, né? Todos professores qualificados, a gente viu a banda também, é uma bênção, viu? Sim. Que legal. E para começar, quem quer começar? Eu sei que vocês dão aula, pode ser individual, pode ser todo mundo junto, mas gostou da ideia, quer fazer, pode aprender a começar do zero? Quem não acha que não tem dom, como é que é essa antiga história, que eu acho que muita gente se enquadra, eu também estou louca, eu vou te confessar um sonho meu. Eu desejo ainda nessa vida aprender a tocar violão, sério. Nossa, quero muito assim mesmo, só que eu não manjo nada. É possível? É completamente possível. Eba. Assim, particularmente falando, eu acho que o nosso maior foco sempre foi alunos de iniciação. Sempre foi alunos que não sabiam nada mesmo, né? E começaram não só a aprender alguma coisa, mas hoje até já viraram professores. Teve alunos nossos que viraram professores, né? Teve alunos que participaram de bandas, por exemplo, na banda que você assistiu a gente tocando, tinham 2 alunos nossos lá, né? Uau. Que viraram sócios nossos de alguma maneira, viraram amigos que tocam com a gente também. Legal. Então, o mais interessante é começar do zero. Na verdade, alguns professores preferem, porque você pega um aluno com menos vícios, etc., né? Então, aquilo que parece ser um impeditivo de o aluno ficar pensando, poxa, mas eu não sei nada, vou chamar um cara aqui para me ensinar, uma pessoa aqui para me ensinar, e eu não sei absolutamente nada, né? Mas esse é o objetivo do ensino, né? Nós vamos levar o ensino. Então, a gente só precisa da sua disposição, né? Da sua força de vontade, do seu engajamento, para que o nosso estudo ele faça algum efeito. E é um estudo muito dinâmico, então aquilo de horas e horas de teoria e etc., e às vezes aquilo que parece ser pesado, geralmente dentro de uma aula experimental, que esse é um diferencial que a gente dá uma aula sem cobrar nada, uma aula para a pessoa conhecer o nosso trabalho, né? Nessa aula experimental, muitos alunos já saem tocando a sua primeira música. Que legal! Então, geralmente, depois da aula experimental, a maioria fecha, porque fala, poxa, esse negócio é muito bom mesmo, né? Porque eu fiz a primeira aula aqui, de 30 até 1 hora,
e já consegui tocar meus primeiros acordes, já consegui tocar minha primeira música aqui, né? Já estou empolgado. Nossa, eu já estou empolgada sem fazer a primeira aula. Que legal. Gente, que demais! Não, e isso que, assim, eu ia falar sobre as crianças, né, que tem mais facilidade para aprender. E você falando isso para mim, que já tenho mais idade, imagina para as crianças, né? Com quantos anos a criança pode começar a aprender? Dependendo do instrumento, dá para ela começar com 4 anos de idade. Isso é muito legal, né? Sim, geralmente... Ela vai desenvolvendo bem mais, né? Sim, Parece, não sim. sei. A gente tem relatos de mães que falam que os filhos tinham mais dificuldade de prestar atenção na escola, tinham dificuldade em raciocínio matemático, e a música ajuda muito, muito mesmo nisso, né? Em disciplina e em mudança de gostos também, né? Porque às vezes você tem uma criança que o rumo que ela está tomando leva a uma hiperatividade muito grande, é muito videogame, é muita série, é muito desenho, e às vezes uma mãe e um pai gosta quando chega em casa e vê o filho no piano, né, que estudando. Coisa linda. Então a gente tem uma casa que a gente dá aula que todos os 3 filhos fazem aula de piano, né, e sempre que eu chego lá é um revezamento no piano, porque eles querem tocar o piano, querem tocar as suas músicas, apresentar as suas peças, né. Então, assim, geralmente a partir de 4 anos já dá para começar a entrar em contato com a gente para falar, olha, eu quero colocar meu filho para fazer alguma coisa, o que você recomenda? A gente vai ver o gosto da criança, vai ver do que ela se interessa mais, né? E vai orientar um caminho. Alguns instrumentos precisam de especialização, tá? Por exemplo, violão tem que ser um violão específico para crianças menores, existe, tá? A gente chama de violão meio ou violão 3/4, que é o violãozinho menor para a idade deles mesmo. Mas dá para começar também com um instrumento como o violão, que parece ser muito grande para eles, né? Mas existe um adaptado para o tamanho deles também. Ai, que legal. E você falou um negócio interessante, que é ver o estilo da criança. Tem essa questão de estilo musical de cada aluno, quando se dá uma aula? Conta aí, que interessante. Olha, o interessante quando a gente dá aula de música é que cada pessoa é um universo diferente, ela gosta de coisas diferentes, ela tem um estilo musical próprio dela, né? E eu sei que muitas vezes, eu passei por isso, né? Em algumas aulas de música você tinha muita música que você não gostava e você tinha que estudar porque era a música que o professor conhecia, ou a música que o profissional se sentia confiante, ou achava que era o melhor para você. Claro que parte do nosso trabalho é incluir algo diferente no repertório do aluno, mas a gente não despreza o repertório do aluno. Então, geralmente, no começo, na primeira ou segunda aula, a gente já pede para os pais ou para o aluno em si uma lista de músicas que eles gostariam de aprender, para a gente ver se a gente consegue incluir na rotina de aprendizado dele, em quanto tempo que ele vai estar tocando aquela música que ele tanto gosta, né? Simplificar as músicas que às vezes ele quer tocar e dá para tocar de um jeito um pouco diferente, mas que ele vai se sentir satisfeito. Então, a gente respeita todos os estilos, né? A gente já pegou aluno de rock e conseguiu ensinar, de sertanejo conseguiu ensinar, de música gospel eu consegui ensinar, a maioria, né? De música clássica. Tem um aluno que fala, olha, eu só quero aprender música clássica. Para mim é de Beethoven para cima. Eu falei, maravilha. Então a gente ensina também dentro desse ramo. A gente respeita o estilo musical do aluno e tenta moldar o plano de ensino dele de acordo com aquilo que ele vai se sentir mais confortável, de acordo com aquilo que ele vai gostar e os objetivos que ele quer atingir, seja uma criança ou um adulto. Nossa, que incrível! Não, deve ser muito bonito ver os pequenininhos tocando, né? Sim. Ô Igor, e agora me fala uma coisa assim, o que foi, alguma coisa que tenha te marcado desses alunos todos, assim, tipo, que você viu o agir de Deus na vida de uma pessoa, sabe? Porque deve ter vários, né? A música é tão ligada com Deus, louvores, né? Mas eu queria que você relatasse algum dos que te marcou, assim. Acho que tem um grupo muito especial que eu trabalhei, né? Eu dou aula numa casa, chama Casa Boas Novas, que é uma organização, é parecido com uma ONG, onde essa casa ela acolhe crianças de uma comunidade próxima, né? É ali no Morumbi. O objetivo é evangelístico lá, então a gente traz as crianças da comunidade para aprender música, mas nós também ensinamos a respeito da palavra. E nós, muitas vezes, colocamos músicas que são cristãs para eles aprenderem. Que legal. Então, chega até a ser estranho, você fala, pô, mas vai colocar pessoas que não são cristãs para tocar louvores, né? Mas o louvor fala com eles também e traz a palavra para eles. E eu lembro que em 2018 para 2019, a gente teve um grupo que a gente trabalhou de adolescentes, né? Que aproximadamente 8 deles foram para a igreja de Santo Amaro, a Presbiteriana de Santo Amaro, e se converteram. E começaram aprendendo música com a gente lá na Casa Boas Novas, foram evangelizados e todos hoje estão na igreja.
Então foi ótimo, foi maravilhoso. Então a gente costuma brincar, né? Eles aprenderam Dó, Ré, Mi e o Beabá da fé, né? Então eles aprenderam bastante, estão lá com a gente hoje. E tem inúmeros outros casos que eu gosto de trazer. Tem pastores que fazem aula com a gente, que aprendem a tocar e se sentem realizados. Falam, nunca pensei, eu sou pastor e eu gosto de música, etc., mas eu não sabia tocar nada, né? E hoje tem pastores que tocam nas suas próprias igrejas, porque começam um projeto novo, às vezes não tem músico ainda, e ele mesmo já consegue fazer o louvor na igreja que ele está dirigindo. Então, acho que o que mais me marcou foram esses adolescentes que foram para a nossa igreja de Santo Amaro, né? E tem falando sobre idades, né? Há crianças que a gente pega e a gente se surpreende com o talento que ela tem, né? Se vocês entrarem no nosso Instagram, acho que a última publicação é sobre uma menina chamada Bianca. Qual é o Instagram? O Instagram Aprender e Ensinar, né? A primeira publicação que a gente tem lá, a última, na verdade, né? A última publicação que tem lá, tem uma criança de 8 anos chamada Bianca, que ela está tocando uma música bem complexa no piano, né? Uma música clássica, chama L'arabesque, de Burgmüller, e ela faz aulas apenas há 6 meses. Então a evolução dela foi muito grande em pouco tempo. A gente se sentiu, assim, muito feliz de vê-la conseguindo tocar uma peça complexa com tão pouco tempo de aula. E também tem uma senhorinha que eu dou aula, que eu gosto muito dela, né? Ela sempre fala para mim, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse conseguir tocar. E eu já tenho ali os meus 60, 70 anos, assim, e eu nunca pensei na minha vida que eu fosse conseguir tocar, e eu ensino piano para ela, né? E ela conseguiu tocar uma música inteira já. Então, ela se sente muito feliz, ela fala, olha, para mim você mudou minha vida. E quando eu ouço isso, eu fico muito, muito feliz mesmo. Nossa. Então, são casos que me marcam bastante. Meu Deus do céu, que coisa linda, que coisa linda. Não, essa da escola de 8 pessoas também estarem, se converterem e continuarem, da criança. Oh, meu Deus, isso é muito lindo. E assim, eu sei que esse é o maior diferencial para as outras escolas de músicas, né? A não ser que sejam cristãos também, né? Mas se você tiver mais alguma coisa, essa é a mais preciosa, né? Mas o que é o grande diferencial de vocês, além desse, para outras escolas de música? Sim. Além da questão da fé que a gente traz, a moralidade bíblica que a gente traz, Cristo mesmo para as nossas aulas, né? A gente busca orientar nossos professores para serem ótimos profissionais para a glória de Deus e não para servir ali apenas, né? Quando você olha para o homem, em algum momento você pode se cansar, pode se estressar, porque pessoas são falhas, alunos às vezes não estudam, alunos às vezes têm as suas dificuldades, né? Mas nós olhamos para Cristo, nós olhamos para a glória de Deus e nós trabalhamos em prol disso, né? Além desse diferencial, que é o nosso maior diferencial, e claro, qualquer empresa cristã ou grupo de cristãos que se reúnem para fazer alguma coisa vão trazer essa glória também, a gente tem alguns diferenciais que Deus nos permitiu pensar a respeito da criatividade. Então, que legal. Nós temos projetos, por exemplo, né, onde nós levamos os nossos alunos para um estúdio em um dia para fazer um evento com eles, né? Porque a gente pensa no seguinte, dar aula na casa das pessoas é legal, porque você tem a relação professor-aluno mais íntima, você tem mais facilidade de ensinar num ambiente confortável para ele. Mas, ao mesmo tempo, ele fica tocando sozinho por muito tempo, porque ele não está junto com outros alunos, né? Então, o que a gente faz? A gente leva eles em um determinado dia, marca um evento com eles, para todos se reunirem num estúdio, e lá a gente guia uma prática de banda, ou a gente organiza eles para tocar uma música todos juntos e apresentar algo em conjunto, tocar uns com os outros, né? Também apresentarem as suas peças para uns aos outros ali em público. Então a gente promove esses eventos, a gente chama de prática de banda. Já fizemos uma prática de banda Kids, que a gente levou todas as crianças para o estúdio para tocarem, ensinou eles lá a fazer tudo que uma banda profissional faria, né? Já eventos de igreja, quando tem algum evento, a gente procura colocar as nossas crianças lá. Então, teve um evento na nossa igreja agora de Santo Amaro, né? Show de talentos da UPA e teve o MP Louvai, que são 2 eventos que acontecem bastante lá na igreja, todo ano tem, né? Onde as pessoas podem tocar, podem cantar, são convidadas a se apresentarem. De aproximadamente 16 a 20 participações, pelo menos 8 a 10 eram alunos nossos, né? E muitos eram crianças, então eles conseguiram se apresentar, conseguiram tocar juntos, cantar juntos. Além desse diferencial que a gente tem, que é a prática de banda, a gente acha ser muito importante, a gente crê que é muito importante,
a gente tem um material didático próprio. Eu fabrico o próprio material didático Legal. de forma visual limpa e boa para que os alunos possam entender com facilidade. Então, música é uma arte extremamente antiga, então tem muita coisa na música que quando você vai passar, tá escrito à mão, tá um pouquinho feio, foi digitalizado e lá não tá muito legal de entender. Eu pego todo esse material, limpo ele, deixo de uma maneira colorida, divertida, para os alunos gostarem, para as crianças se interessarem. Igor. Geralmente a gente coloca os alunos para tocarem junto com as músicas que eles gostam, então os nossos professores levam uma caixinha de som para poder colocar os alunos para tocar junto com a própria música que ele gosta, né? Então a gente tem esse diferencial de querer tornar algo dinâmico e também de não ficar apenas preso em casa, mas sim organizá-los em projetos para tocarem em eventos, né? Nossa. Sejam entre eles ou em igrejas. Que diferencial extraordinário, muito bom, fenomenal. E eu fiquei pensando nisso, cara. Por que é interessante dar aula em casa? Isso que eu estou pensando, assim, porque você fala que toda essa estrutura, assim, é bacana, mas a aula em casa, ela ainda acaba tendo um diferencial? Sim, ela tem um diferencial muito grande. Primeiro pela questão da comodidade do tempo, só de você cortar o tempo do aluno, de ter que se deslocar até você, né? Já é um tempo que para ele é muito bom, um tempo que ele vai poder, por exemplo, estudar. Muitas vezes a gente chega na casa do aluno, ele está estudando antes da aula, né? Para mostrar ali como está bonitinho, o que ele ensaiou, né? Mas o diferencial também é a questão, além da comodidade, é o ambiente confortável para o aluno. Né? Que ótimo. O ambiente confortável para o aluno. Então, quando ele está na casa dele, aquele é o universo dele, é onde ele está acostumado. Nós, entre aspas, somos estranhos ali e vamos nos adaptando, né? Então, ele não passa por nenhum estresse de ter que conhecer um ambiente novo, de lidar com pessoas que talvez ele não conheça, qualquer dificuldade que ele tenha, seja em questão de vergonha, seja em questão de segurança, ele não vai ter isso na sua própria casa, né? E você acha que isso melhora no aprendizado? Melhora bastante no aprendizado, Legal, porque qualquer pessoa que faz uma aula dentro da sua própria casa, né? Ela tem o controle sobre as ações, ela tem o controle sobre as coisas, ela não está num ambiente estranho. E para que ela não se sinta sozinha, a gente leva ela em eventos para que ela possa se integrar, né? Então, a gente acredita nisso, que a questão da comodidade é muito importante, a questão de você servir ao aluno, né? De você entrar nesse ambiente com ele. E, claro, existe a possibilidade, como a gente já falou, de que ele faça aula em outro ambiente, né? Combinado junto com o professor. Então, tem alunos que a gente dá aula na igreja deles, né? Onde eles também se sentem confortáveis, mas já não é diretamente em casa, né? A gente sabe que casa é um negócio muito sério, então a gente não vai chegar entrando em qualquer casa, a pessoa tem que deixar, né? E às vezes não é possível também, às vezes o espaço não permite, então a gente combina com o aluno um local em comum, pode ser a igreja dele, pode ser a empresa dele, né? Pode ser a casa de um outro parente, etc. Eu já cheguei a dar aula para tinha uma aluna minha que, infelizmente, ela era filha de pais separados, né? Então, ela tinha dificuldade de que uma semana estava na casa de um, outra semana estava na casa de outro. E a forma como a gente organizou, eu conseguia atender ela tanto em uma residência quanto a outra, né? Para ela era maravilhoso, porque a gente interagia com as famílias que ela tinha, a família do pai, a família da mãe, né? E ela não tinha essa dificuldade, por exemplo, de só fazer aula em um espaço, ela tinha a possibilidade de fazer aula em outro espaço. Acho que aprender em casa, ele é muito mais próximo daquilo que a gente pode chamar do que Jesus gostaria de fazer muitas vezes, né? Então, quando a gente vê que Jesus comissiona os discípulos a baterem de porta em porta para pregar o evangelho, talvez tenha algo bom nisso, né? De que você bater de porta em porta seja mais interessante do que se chamar e todos se centralizar em algum lugar primeiro, né? Então, a igreja é muito boa, mas conhecer a casa dos irmãos e conhecer a casa das pessoas é sempre melhor desse ponto de vista, acredito eu. Fenomenal. E vocês dão aula em qualquer lugar? Ou qualquer lugar? Olha, a gente está lá na Suíça, Portugal, ó. Aí mesmo. Pode ser online, né? Se for brasileiros, se quer fazer outra língua, do jeito que eles avançam, eu nem duvido que eles estudem uma língua para dar aula de música, exatamente, né? Não duvido. Exatamente. Mas em qualquer lugar, como funciona? Se tiver em São Paulo, sai de São Paulo. São Paulo, saindo de São Paulo, mas o pessoal deve ter curiosidade, né? Conta como que, até onde, qual o limite? Olha, a gente está nas 5 grandes regiões de São Paulo, né? A gente está em todos os cantos de São Paulo e a gente atende um pouco além também, né? Na região de Cotia eu já dei aula lá também, né?
Então, a gente vai avançando o máximo que pode, né? Se precisar ser online, a gente não tem problema algum de ser online, legal, óbvio, né? Mas, claro, quanto mais presencial a gente puder ter, a gente prefere, né? Na questão de localização, como que funciona, assim, né? Pode parecer meio difícil, talvez, né? De organizar, por exemplo, mas eu moro aqui e o professor mora lá do outro lado, né? A gente tenta organizar de uma maneira que o professor não saia num prejuízo de se deslocar, né? E também que o aluno se sinta confortável de receber um professor de tão longe. Então, a gente tem casos. Tem uma professora nossa que mora em Cotia e dá aula praticamente na região de Interlagos. E a gente consegue organizar de uma maneira que ela consiga ir. Muitas vezes a gente organiza os alunos em grupos, então às vezes um professor vem de longe para dar aula em um lugar, mas ali naquela região ele consegue dar aula para 4, 5, né? Então ele fica ali o dia inteiro naquele local, naquele bairro, ele dá aula para todo mundo que tem para dar ali, depois ele volta para o seu lugar, né? Então a gente faz todo esse trabalho de logística para que o professor possa atender da melhor maneira e também os clientes consigam ter a sua aula na sua própria casa. Nossa, que incrível. Ô, Igor, mas tem uma questão que eu estava pensando aqui que também é interessante, né? Não adianta ter essa estrutura toda, os professores capacitados, o professor ir até em casa e falar até de Deus se a pessoa não tiver disciplina, né? Sim. Eu acho que o grande, que nem você falou, depende você usou outra palavra muito interessante antes, da dedicação, do engajamento. Isso, engajamento. Sim. Engajamento da pessoa. Eu acho que é uma coisa que melhora até comparar a música, quando a gente está aprendendo, com a nossa vida cristã, né? Quanto mais a gente se esmerar na palavra, se dedicar, se aprofundar mais profundo com Deus nós iremos e mais semelhantes a Cristo nós pareceremos, né? Sim. Quando a gente fala sobre essa questão de engajamento e de a pessoa ter dedicação e etc., né? É uma via de mão dupla. O aluno entrega para nós, principalmente, os seus sonhos, né? Ele chega para nós e fala, eu tenho o sonho de fazer isto. A questão é que o que ele tem na mente dele é normativo. Ele pensa, eu quero fazer isto, e ponto final. Ele não sabe como chegar lá. Nós sabemos, né? Então, nós vamos o levar até esse caminho, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa que ele confie no nosso trabalho, né? Que siga os passos que a gente dá e que não são pesados, né? Então, eu gosto de pensar da seguinte maneira. Nós, professores, estamos constantemente nos adaptando. Nós sabemos que os alunos, eles precisam, cada um, de o seu próprio tempo, do seu próprio ritmo de aprendizado. Então, a gente não gosta de colocar nos alunos expectativas nossas. A gente não chega no aluno e fala, olha, você vai estar tocando isso daqui em X tempo porque eu sou o bom e eu vou te ensinar com esse método aqui e isso aqui é o que vai dar certo, ponto final. Cada aluno tem o seu modo, cada aluno tem o seu tempo, cada aluno tem a sua dificuldade. Eu já peguei alunos que têm dificuldade em um acorde X, no outro acorde Y, já peguei alunos que têm dificuldade no tempo, mas na afinação ele é bom, outros são ótimos no tempo, mas na afinação ele tem alguma dificuldade. Então você tem que estar constantemente se adaptando, né? Então, além de você se adaptar ao estilo musical do aluno, você também se adapta à capacidade pedagógica dele, aquilo que ele está conseguindo fazer no momento. Tem alunos que a gente sabe que vão poder desprender da sua semana apenas 1 hora de estudo, e ele vai evoluir na velocidade dele, né? Então, a gente não tem a obrigação, muitos cursos funcionam assim, né? Você vai fazer esse primeiro módulo que tem 6 meses de duração, né? A gente coloca, olha, em vias normais você demoraria 6 meses, mas você não é obrigado a terminar isso daqui em 6 meses. Cada aluno tem o seu modo de aprender. Então, se você demorar mais tempo ou demorar até menos, a gente está completamente adaptado a isso, né? Acho que a adaptação do professor é importante para manter o aluno interessado e também saber a hora de mudar. A gente sempre sabe a hora de mudar. Às vezes um aluno não está se desenvolvendo em uma determinada área e o que você precisa fazer é trocá-lo de área. Então ele está aprendendo uma peça que está muito difícil para ele. Pega uma outra peça que vai deixar ele feliz, vai deixar ele contente porque ele conseguiu aprender mais rápido, porque foi mais interessante para ele. Ou às vezes até, já aconteceu comigo, de eu mudar para algo mais complexo, mais difícil. Olha! Tem um aluno meu que ele gosta de um desafio, né? Então a gente estava aprendendo em alguns métodos que para ele estava um pouco fácil, tinha o seu nível de dificuldade, mas as peças que ele estava aprendendo não eram tão de acordo com o gosto pessoal dele. Aí ele chegou para mim, normal, a gente sempre dá essa abertura para os alunos, ele falou, professor, eu quero aprender a música do Up. Altas Aventuras, né? Eu falei, tá bom, vamos lá. E a gente começou, era uma música que tem 4, 5 técnicas que são acima do nível dele. Mas ele está se desenvolvendo super bem, já está tocando as primeiras partes da música,
porque é do gosto dele. Então isso deixou ele mais animado. Gente, que legal! E como é interessante. Sabe o que é legal? Que pode ser para igrejas também, né? Igrejas que querem, às vezes, estar com o louvor, precisa dar uma potencializada nos integrantes do louvor, também pode, né, fazer aula, né? Vocês fazem com mais pessoas, né? Sim, a gente costuma falar que é um treinamento para equipes de louvor, né? Que legal. Então a gente faz esse trabalho, a gente já fez esse trabalho na Igreja Presbiteriana de Interlagos, então as pessoas que tocam lá hoje foram alunos nossos, né? Faço esse trabalho também na Igreja Presbiteriana de Peniel, também, os alunos, as pessoas que tocam lá também são alunos nossos. Em Santo Amaro... Minas? Não, Peniel, o Instituto Peniel é lá em Minas, é outro. Não, é outro. Além das fronteiras. Sim. A gente ainda não consegue tão rápido assim. Legal. A gente também faz o mesmo trabalho, já fez o mesmo trabalho na Igreja de Santo Amaro, mas a Igreja de Santo Amaro, ela reúne muitos bons músicos já por si só, mas todos que chegam a gente tenta abraçar, então... Da Igreja de Santo Amaro a gente tem aproximadamente uns 7, 8 alunos, algumas crianças que estão aprendendo com a gente, que com certeza são o futuro, né? Que vão tocar os hinos, seja com partitura no piano, vão organizar os seus corais e vão conseguir se desenvolver musicalmente, a gente tem certeza disso. E fechando essa questão de aulas em igrejas, né? A gente se sente muito contente quando a gente consegue fechar um negócio dentro de uma igreja, porque a gente dá aula dentro da igreja e a gente foca completamente naquilo que é a nossa vida musical, que é tocar para Deus no culto. Então, a gente monta um projeto de maneira que a gente consiga ensinar em pouco tempo uma igreja a conseguir se virar sozinha na questão musical, né? Nosso objetivo nunca é fazer com que os alunos ou as igrejas se tornem dependentes de nós, apesar de que isso talvez fosse até mais lucrativo. Mas não é o nosso foco. O nosso foco é fazer com que os alunos se desenvolvam para terem a sua própria independência musical. Então é formar pessoas que um dia sejam capazes de fazer o que nós fazemos na nossa igreja, né? Dar aulas em igreja é sempre muito bom, é muito gratificante. E na nossa igreja, eu lembrei de um negócio agora muito bom, né? Na nossa igreja a gente teve aquele show de talentos que eu te falei, e o preletor ele falou, nossa, eu consigo ver como Deus tem derramado abundantemente a graça dele sobre esses talentos, né? E eu pensei, ele fala isso, e eu entendo o que ele está falando, porque de fato é Deus que faz isso. Mas como Deus faz isso, muita gente não vê. Então às vezes a gente acha que música é um talento nato que a pessoa nasce ponto final, né? Mas não, Deus sempre usou dos meios ordinários para ensinar o seu povo. E ele inclusive usou a própria música, isso uma vez, né? Música em Deuteronômio 31, Deus utilizou uma música para ensinar o povo. Deus pediu para Moisés escrever uma música, né? É interessante isso. As crianças da nossa igreja estão aprendendo conosco. E muita gente que vai lá fala, nossa, como essa igreja é talentosa. Mas ela é talentosa porque Deus derrama a sua graça e tem utilizado também o nosso trabalho ou de forma ordinária para ensinar tanto as crianças quanto os adultos que lá estão, né? Que coisa linda, Igor. Eu confesso que eu tô com muita vontade de aprender e conversando assim dá mais vontade ainda. Depois a gente conversa. Quero falar com você que está aí do outro lado. Wanda, eu sei que você está aqui, ó. A Wanda falou, bom dia, Lídia, amada do Senhor. Graça e paz a todos os web telespectadores e a equipe técnica. Que Deus os abençoe nessa manhã. Bom dia, Wanda. Wanda está sempre aqui com a gente, é uma bênção. A Rita também falou bom dia. Né? Quero saber de você. Você canta? Você toca? Você tem vontade de tocar? Quem está assistindo aí, conta pra gente aqui, só pra gente colocar... essa troca, fazer essa troca nessa manhã, né? Tem vontade de aprender? Quem sabe esse programa não vai dar um start, alguém aprender, até que se não for com aprender, ensinar e aprender, né? Aprender e ensinar. Mas às vezes, né, desperta uma coisa que Deus está colocando ali para mudar a vida, porque a música muda a vida, né? Fala aí dessa coisa de vida que mudou, talvez que estava em depressão e saiu da depressão. Sim. Você deve ter pegado algum caso assim, né? Já peguei alguns, já. A música... ela, como eu já falei antes, ela não é algo que o homem criou, ela foi descoberta pelo homem, né? Então é quase que uma ciência daquilo que o mundo já tem, né? Ela está estabelecida pelas bases fixas que o próprio Deus fez, né? Que legal. Então é uma descoberta, é como você descobrir uma joia nova, é como você descobrir algo completamente novo que o próprio Deus deixou lá, não escondido, mas também não tão à mostra, para que aqueles que se dedicam e se esforçam possam
minerar isso e levar para as outras pessoas. E como uma pessoa pode fazer isso, né? Tipo, criar música, criar, né? Entre aspas, Sim. assim. Então, quando a gente pensa sobre isso, não precisa... A gente pode pegar os casos de hoje, mas o primeiro caso, entre aspas, que a gente tem é o caso que a própria Bíblia dá, né? Que é quando Saul estava nervoso, estava virado, e até uma situação espiritual dele, né? Deus usava Davi para tocar harpa e ele se acalmava. Né? Então a gente olha para isso, eu conheço muita gente que a primeira coisa que a pessoa fala sobre música é: me acalma, me deixa tranquilo, me relaxa de alguma maneira, né? Quando eu penso a respeito disso, eu penso, Deus deixou um alívio para a humanidade. Praticamente todos os povos cantam, praticamente todos os povos têm a sua música, a gente tem estilos musicais diferentes por causa de região, então praticamente todos exploram essa parte musical, tem as suas principais preferências, né? Mas a música, ela faz esse trabalho maravilhoso no coração das pessoas. A música também tem uma questão pedagógica muito forte, né? Quando você vai em qualquer escolinha, geralmente música está presente. Eu trabalho em uma escolinha e eu vejo várias professoras que não são professoras de canto, que não sabem tocar violão, que não sabem tocar nenhum instrumento, mas elas cantam com as suas crianças porque ajuda elas a lembrar daquilo que elas precisam fazer. Então tem música para elas sentarem no lugar delas, tem música para elas guardarem os brinquedos. E a gente traz isso para a igreja. Exato. E a gente traz isso para a igreja. O povo de Deus canta porque isso também nos ajuda a lembrar das maravilhas de Deus. Então Deus pediu para que o seu povo cantasse. E isso é maravilhoso, porque quando a gente pensa a respeito disso, você fez uma pergunta para o pessoal de casa, né? Que foi: você canta, você toca, etc. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo canta. Porque se você é um cristão, e até se você não é, né? Olha só. Se você é um cristão, invariavelmente você canta, porque você vai para uma igreja que canta. E sabe o que é mais interessante? Você canta com outras pessoas. Olha que legal. Ao mesmo tempo, você canta músicas que foram entoadas por pessoas muito antes de você, né? Então existe uma conexão espiritual com tudo isso, que é: você canta com uma igreja, você canta com um povo que veio antes de você, e quando você canta a Bíblia, você está contando algo sagrado. Uau. Então, a gente fala a respeito de que cantar muda a vida, de que a música muda a vida das pessoas. De fato, o que eu posso dizer é que Deus muda a vida das pessoas e Ele usa a música muito para fazer isso, como Ele usou Moisés lá em Deuteronômio 31, né? E como Ele usa hoje também, como Ele usou também Davi, e Ele usa hoje. Eu já peguei casos, né? Eu já tive alunos que tiveram depressão e etc, e falaram que a música ajudou. Eu já tive casos de alunas, né, já falando especificamente de mulheres, que sofreram abuso e tudo mais, e a música ajudou elas a saírem de dificuldade, porque elas se sentiram capazes de desempenhar um sonho. Música se relaciona muito a sonho, então você estava falando do seu sonho de tocar violão, e eu pego muita gente que fala exatamente isso: eu tenho este sonho, eu tenho esta vontade. Música muda a vida das pessoas, porque eu já peguei alunos que falaram: olha, eu tenho o sonho de tocar essa música aqui, ou de cantar essa música aqui no meu casamento. E a gente fez um trabalho específico para ele conseguir tocar a música que ele queria no casamento dele, né? Que legal. Então, a música se relaciona com tudo isso. A gente tem casos e casos de pessoas que falam que tem esse sonho, que tem essa vontade de aprender, né? E tem as suas dificuldades mesmo com a internet, porque a gente vê que na internet tem um monte de aula mesmo. Se você colocar no YouTube, etc., você vai ver um monte de gente tentando ensinar. Mas você vai ver também muitos índices de fracasso, infelizmente, de pessoas que tentam sozinhas e acabam não conseguindo. E nós estamos aqui para não deixar isso acontecer. Que legal. Né? Como a Bíblia diria, segurar as mãos vacilantes e os joelhos trôpegos, né? É isso que a gente faz com as pessoas que tentam aprender música e não conseguem, a gente faz elas conseguirem. Oh, que coisa linda. Instituto Aprender e Ensinar. Eu estou aqui com a frase da Wanda. Wanda, gostei, amei. A Wanda falou que ela sempre teve vontade de cantar. Você viu que ele falou que você canta, Wanda, ó. Você canta, e ó, quer ver porque você acertou? Porque ela falou, ó, já tentei, porém não é o meu talento. Amo música, já falamos disso, porque ela continua embaixo. Música me acalma, me alegra, edifica, distrai e ensina, etc. Eu uso muito a música nas minhas aulas, verdade. Então ela falou que tem vontade de cantar, mas não é o talento, mas usa até a música nas aulas dela. Olha isso. Quando a gente fala sobre talento, as pessoas acham que música ela tem um caráter só de show, de apresentação, né? E a gente não pode pensar dessa maneira. Você não precisa necessariamente ser um showman ou um showwoman, né? Você não precisa necessariamente ser
o melhor cantor possível, mas quando você aprende música, a gente fala de manipular uma arte que mexe com sentimento. Então, a gente fala a respeito de uma arte que envolve você facilitar o aprendizado de alguém. Então, mães, cantem para os seus filhos, né? Cantem para os seus filhos ainda na barriga, quando ele começa a ouvir. A gente fala de a audição, ela é um dos primeiros sentidos que é desenvolvido no feto, né? Então, ele já começa a te ouvir e música vai facilitar com que ele crie uma conexão com o seu timbre de voz, comece a se interessar por você antes mesmo de nascer. Muito. Antes mesmo de nascer. A música ela é extremamente poderosa, ela cria conexões muito grandes, né? Para a gente ter uma ideia, eu já fiz esse teste algumas vezes, né? Tem pessoas que elas falam, eu não tenho talento algum, eu não consigo cantar e etc. Eu acho que eu não desenvolvo bem a respeito disso, né? Quando a gente fala sobre talentos eles precisam ser explorados, estimulados e lapidados, né? Então, às vezes a gente pega joias brutas, por exemplo, que tem uma voz poderosíssima, mas não consegue afinação. Às vezes a gente pega outros que têm uma ótima afinação, mas não tem uma voz poderosa. E ambos podem ser treinados. Todos podem chegar no limite que Deus permitiu com que você tenha para ser o seu melhor. E essa deve ser a nossa felicidade. Não se comparar com os outros e falar que não tem talento. Mas você desenvolver o seu próprio talento na medida que Deus te permitir. Você chegando no seu limite, você avançando de acordo com aquilo que Deus deixou com você, é aquilo que você deve sentir satisfação. É onde você deve encontrar o seu contentamento. Então você pode não cantar para um público de 100 mil pessoas, mas se você cantar melhor para o seu grupo de 5 ou 6 crianças, isso para elas é um mundo, é um universo, é uma mudança. Ela vai lembrar das canções que você estiver cantando, ela vai falar, nossa, eu gosto da voz daquela professora, eu gosto da voz daquele professor. Tem vários alunos que chegam para mim e falam, professor, eu cantei junto com você, eu consegui fazer a sua voz. E a gente fica feliz, a gente fica contente, porque talvez você possa não cantar para 100 mil pessoas, mas os seus alunos talvez um dia façam. Porque eu tenho certeza absoluta, que os grandes talentos que vêm por aí foram ensinados por pessoas que ninguém conhece. Então a gente tem essa noção de que às vezes Deus te levanta para levantar outros que vão fazer um trabalho até maior do que o seu. Isso é lindo, Igor. E não é só na música isso é em todas as áreas. Por isso que eu digo que não fique impressionado se esse programa falar com você em vários sentidos, porque a música, ela tem uma linguagem universal também, né? E isso é muito interessante, né? É muito interessante, é muito bem colocado, tanto na questão de cantar, de chegar, de conseguir cantar. É muito bonito isso. E muita gente acha que não tem dom. Isso é importantíssimo falar. Fiz canto coral para afinar minha voz, já fui cotista, não tenho frustração. A Wanda falou, muito legal, Wanda. O que é cotista, você entendeu? Eu não entendi cotista. Não, essa parte também não entendi, não. Cotista, não entendi. Talvez estava fazendo uma média ali no coral. Pode ser. Mas ela falou que não tem frustração, isso é ótimo, Wanda. Eu também, se eu não conseguir chegar... Mas eu também pensei nisso sempre. Eu quero cantar para se um dia eu tiver que cantar um louvor, encontrar alguém na rua ou aonde for e tiver que cantar para edificar a vida de alguém, eu queria cantar isso. No banheiro eu canto. Sim, sabe quem é o primeiro? A primeira plateia nossa somos nós mesmos. Isso. Somos nós mesmos. Então, eu tenho muitos alunos que falam, eu estou contente porque eu canto, eu toco e eu fico feliz. E isso já é o suficiente também, né? Então, quando a gente pega a respeito disso, claro que cada um tem um foco, e eu sei que às vezes as pessoas colocam sonhos extremamente altos, mas às vezes você vai encontrar uma grande satisfação e conseguir tocar alguns acordes e cantar algumas músicas para você mesmo. Você vai pegar o seu violão, você vai pegar o seu piano, nos seus momentos de dificuldades da sua vida ou de grande alegria, e você vai louvar a Deus no seu quarto sozinho. Mas a gente consegue te ensinar a fazer isso, coisa que às vezes pode virar uma frustração, para você vai virar um alívio, né? Então eu ensino pessoas que falam isso, né? Às vezes eu estou na minha rotina extremamente cansado, etc, e eu pego o meu instrumento, eu vou tocar, e eu me sinto tranquilo, me sinto relaxado, me sinto renovado para começar uma nova atividade, né? Legal. E eu fico muito feliz quando eu ouço isso, porque música, para mim, que sou profissional da área, tem o seu peso. Tudo que vira profissional tem algum peso. Mas eu fico muito feliz quando esse peso que eu sinto a respeito da profissionalização da música, de eu ser melhor a cada dia, de estudar várias e várias horas, para os meus alunos se torna algo que é um recanto para eles de criação, de diversão, de felicidade e de relaxamento. Uau, que top! E a Geralda falou também ela falou, bom dia, graça e paz. Eu gostaria de aprender
piano, Geralda Ramos de Mineiros, Goiás. Opa! Fala para Geralda, dá um recado para Geralda, Igor. Olha, é só entrar em contato com a gente, tá? Seja pelo nosso telefone, pelo nosso Instagram, lá no direct, ok? A gente vai procurar um professor perto da sua região para conseguir encaminhar ele até você, ou nós mesmos conseguimos fazer também a modalidade online, né? Então, há essa possibilidade e sim, no online você também terá os seus resultados. Olha aí, Geralda, que coisa linda, muito bom, gente. E tem mais coisas. Vocês pensam em expandir o negócio de vocês de algum modo? Isso, agora também falando para a mesma que mandou a mensagem, né? Mas respondendo essa pergunta, olha, o nosso sonho de verdade, né, é conseguir captar mais professores para o nosso projeto, para que nós tenhamos professores em todos os lugares possíveis e consigamos organizá-los para atender todos os clientes que nos chegam, né? Infelizmente, pelo tamanho da empresa nossa, pelo tamanho do nosso negócio, pela quantidade de professores que a gente tem, às vezes a gente tem que falar, olha, eu sei que você quer muito ter aula, mas aonde você mora a gente ainda não conseguiu chegar, ou o instrumento que você quer aprender, a professora mora muito longe, o professor mora muito distante, né? O que falta para nós talvez seja de fato gente. Então, mandando um recado para o pessoal, eu sei que tem muita gente que quer aprender, mas se você quer ensinar música, nós estamos contratando professores. Nós queremos pessoas para expandir esse projeto, né? O online é muito bom, porque realmente alcança muitos lugares, mas nós queremos colocar mais pessoas de nossa confiança na casa das pessoas para dar aula, né? Então, a gente tem os nossos professores, que a gente tem a nossa confiança, e a gente quer conhecer mais pessoas, assim, porque a gente sabe que tem pessoas que têm o seu talento, que sabem tocar já alguma coisa, que sabem ensinar um pouco de música, que até fazem isso de repente na sua igreja, que até fazem de repente isso no seu círculo, mas não tem ideia de como isso pode se tornar uma profissão e pode se tornar até uma renda extra. A gente tem professores que trabalham com a gente e não só com a gente, né? Tem professores que trabalham com a gente e fazem um trabalhozinho em outro lugar, tem até outras profissões, mas eles sabem música, sabem ensinar, têm desenvoltura e se unem a gente também. Então, a gente tem esse projeto, a gente quer expandir o negócio, né? Como eu já falei, eu tenho um material didático da própria escola que eu produzo, né? Então, se tiver algum professor meio perdido que não sabe por onde começar, o nosso material te encaminha. Nosso material encaminha ele vai ter todas as aulas prontas para dar, ele vai saber exatamente qual caminho seguir com o aluno, né? Se ele não acha que não tem cliente, a gente tem uma lista de espera, a gente tem pessoas querendo ter aula, que às vezes na região daquela pessoa ainda está um pouco difícil, às vezes está só online, ela quer mudar presencial e ainda não tem professor disponível para aquela região. Então a gente tem procurado pessoas assim e a gente oferece toda a estrutura, né? A estrutura do nosso site, a estrutura do material didático. Legal. A gente oferece a estrutura da comunicação com o aluno, a estrutura contratual para proteger ambas as partes que estão fazendo o negócio. Legal. Então a gente se encarrega de tudo isso, a gente só precisa mesmo de mais professores para que a gente possa encaminhar para as casas que estão esperando aula com bastante entusiasmo. E que coisa linda, né? Porque tem muita gente que está procurando emprego às vezes e que pode juntar o útil ao agradável. Faz, né? Às vezes, lógico, né? Fala assim, você está procurando emprego, como é que eu vou pagar para ter aula? Mas pode aprender e depois ensinar a fazer isso um projeto de vida. Às vezes você não consegue nem pagar agora, mas às vezes de você já ter esperança, olha isso, eu aqui pensando com meus botões, já ter esperança te renova, te faz encontrar um trabalho, conseguir fazer aula e ter isso como projeto de vida depois, né? Ou assim, conversar de alguma forma, quero ser professor, como é que a gente pode fazer? Porque a gente sempre põe empecilhos, tira o empecilho, conversa com eles, entra lá no Instagram, né? Ou se é professor, né? E às vezes tá aí triste porque não está conseguindo trabalho, né? Entra lá, olha aí que oportunidade, toda a estrutura montadinha. Instituto Aprender e Ensinar. Isso aí. No Instagram, pode falar com o Igor lá. E Igor, uma coisa interessantíssima é que você é multi-instrumentista, né? Quais os instrumentos você toca? Conta aí. Eu comecei com o contrabaixo, né? Para falar a verdade, eu gostava do contrabaixo e minha irmã tinha um violão. A diferença dos dois é que um é muito mais grave do que o outro, tá? O contrabaixo é um instrumento muito grave, né? E eu gostava dos sons graves, eu me interessava por isso, mas eu não tinha condições de ter um contrabaixo na época. Então minha irmã tinha um violão e o que eu fazia? Eu desafinava o violão inteirinho para fingir que era um contrabaixo. Minha irmã ficava morrendo de raiva. O resultado foi que ela não aprendeu a tocar, mas eu sim, tadinha.
Ela sabe tocar clarinete, até hoje ela sabe tocar o clarinete, mas o violão, infelizmente, eu não deixei ela aprender na época. Eu comecei, entre aspas, pelo contrabaixo, né, fingindo que o violão era um contrabaixo. Depois, minha mãe conseguiu comprar um contrabaixo para mim, eu aprendi um contrabaixo com um moço que morava atrás da minha casa, né. Por ocasião, assim, de Deus mesmo, em um ano eu me desenvolvi muito rápido. Então, dentro de um ano, eu aprendi o básico do contrabaixo, eu aprendi o básico do violão, aprendi o básico do piano, aprendi a cantar. Então, foi tudo muito rápido, porque na época eu não fazia muita coisa da vida, eu era um adolescente, assim, jovem, muito desocupado, né? Então, eu passava horas e horas estudando sozinho, né? Então, dentro de um ano, eu aprendi muita coisa. Além desses instrumentos, né? A questão do... hoje em dia, né, falando de hoje em dia, eu toco mais o piano e o teclado, porque eu toco na minha igreja, né, já teve uma época que eu toquei mais o violão, mas eu sei tocar o violão da mesma forma, né, o contrabaixo, que é um instrumento que eu toco há mais tempo, e eu acabo cantando muito, porque na minha igreja tem poucos homens que cantam, né, então eu acabo cantando bastante lá também. Eu sei essas 4 áreas, principalmente, sei um pouco de bateria, apesar de não ser, digamos, o meu forte, porque eu não tenho uma bateria para treinar em casa, então eu acabo fazendo alguma coisa assim, só de brincadeira, entre aspas, mas eu sei o básico também, eu sei tocar. De instrumentos de sopro, só a flauta mesmo, né? Eu tenho Só renite. flauta, coisa linda. Eu tenho renite, sinusite, então se for um negócio mais que precisa de mais fôlego, como um saxofone, um trompete, aí não sai, não tem como. Mas tá Falta ótimo, ar. meu Deus do céu. Falta que ar. coisa linda. Mas sim, eu sou um multi-instrumentista. Quando você aprende a música, o instrumento ele passa a fazer sentido para você, o nome da palavra instrumento, porque instrumento ele é apenas um meio para você reproduzir a música, né? Mas a música é algo universal, então você aprende a teoria musical, você aprende o que é um acorde, você aprende o que é melodia, harmonia, ritmo, timbres, você usa os instrumentos para reproduzir isso. Então, eu aprendi, por exemplo, o teclado completamente sozinho. Depois de aprender o contrabaixo com o professor, ele me ensinou teoria musical. E com a teoria musical eu consegui aprender o violão sozinho, o teclado sozinho, o canto sozinho, a flauta sozinho. Então, hoje em dia eu falo assim, se você der qualquer coisa na minha mão, dá uma semana eu já estou tocando, né? Porque a música, ela tem essa característica universal, os instrumentos se conectam entre si, é apenas a técnica que vai ter que mudar, né? Em um eu bato para baixo, o outro eu bato para cima, o outro eu toco a tecla, o outro eu sopro, mas o som é igual, a música é igual. Então, existe essa facilidade, né? Tanto eu quanto o meu sócio, o Zé, ele também é multi-instrumentista, ele até toca mais coisas do que eu, né? Ele veio lá do Nordeste, então ele tem a proximidade com o acordeon, com a sanfona, né? E ele toca violoncelo também, que é um negócio belíssimo, né? Nossa, que legal, gente, que coisa incrível. Estou encantada e juro, quero aprender, assim, de verdade. Igor, muito bom, quero te agradecer por você ter vindo aqui, nos enchido de esperança de cantar, de tocar, de fazer aula. Quem quiser aprender mais, quem quiser conhecer o trabalho, trabalhar com vocês, fala por onde? Pelo Instagram? Pelo Instagram, tem o nosso número também, aí na tela. Né? Entrou em contato com a gente, automaticamente a gente vai buscar uma forma de atender, né? Há um outro trabalho, um outro projeto que eu gostaria de lembrar também, né? Que chama o Solidelcast, né? Ah, é verdade. Ótimo. O Solidelcast, ele é para pessoas que querem um conteúdo semanal, né? Sobre teologia e música, ele entrega isso. Então, esse nosso projeto, ele tem programas, podcasts inteiros gravados, né? Sobre música e teologia, programas grandes sobre curiosidades da música, qual foi a primeira partitura do mundo, qual a primeira música que a gente conhece, tem tudo isso lá para as pessoas aproveitarem, assistirem, né? É lindo, eu já vi esse trabalho, esse site. Antes de conhecer vocês, eu vi, é lindo, Solidelcast, pode procurar lá, gente. Sim, sim, e a gente está produzindo um livro, né? Então eu já escrevi o livro, chame Cante com Cristo, né? Para algumas pessoas não sabem disso, né? Mas a Bíblia fala que Cristo canta com a gente durante o culto, né? E aí a gente pensa na beleza que isso é, mas também na seriedade que isso acarreta e o que muda na nossa vida quando a gente sabe dessa parte da teologia. Então esse livro eu escrevi com o intuito de colocar a Bíblia de forma tão profunda na vida das pessoas que mude a forma com que elas pensam a respeito de música, no sentido de qual a motivação dela para cantar, o porquê que ela canta, o porquê que talvez ela deveria cantar com mais entusiasmo, força e vontade, né? O que ela canta, para ela tomar cuidado com não apenas heresias, mas também
dualidades que possam ter no texto que ela está cantando e como ela faz isso, né? Qual a melhor maneira de comunicar isso? Qual acorde que eu posso colocar para passar aquele ou aquele sentimento? Qual a altura que eu coloco isso para a igreja poder cantar melhor? Tudo isso a gente tenta abordar no livro e com certeza é um livro que vai mudar a forma como a sua igreja pensa a música e como o seu próprio membro da sua igreja, né? Você sendo membro da sua igreja, canta dominicalmente. Nossa, que fenomenal, né? Muito bom. Solidelcast, quem quiser? Também Solidelcast é o site, né? Sim. Solidelcast você vai encontrar no Instagram, no YouTube e no Spotify, ok? Todas essas plataformas a gente está se comunicando por lá. E a gente tem um grupo no Telegram também que a gente se comunica lá de vez em quando mandando umas cifras com os arranjos novos, umas músicas diferentes que ninguém conhece, assim. Legal. Sugerindo grupos que talvez as pessoas não conheçam. Então, se você está procurando música nova, está procurando entusiasmo com música, se você quer trabalhar com música na sua igreja, o Solidelcast ajuda muito nessa parte. Fenomenal. E também Instituto Aprender e Ensinar também, busca aí, não tem desculpa para não aprender e ensinar e louvar a Deus e agradecer a Deus, né? Igor, muito obrigada, que Deus te abençoe mais, continue te levando, te usando, né? Você, sua equipe, todos, e as pessoas que forem aprender com vocês também, que Ele use cada vez mais. Uma breve mensagem para a gente finalizar, para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, por favor. Sim. Olha, o que eu tenho para dizer para vocês é, você canta. Se você é um cristão, você canta na sua igreja. E se você é um bom cristão, você canta dentro e fora da igreja. Muito bom. Você louva a Deus com a sua vida. E se você é um cristão, você lê a Bíblia. Se você não lê, você deveria ler agora mesmo. Com tudo isso, o que eu quero dizer? Talvez você não saiba o que a Bíblia diz sobre música. Talvez você não tenha esse conhecimento. Talvez você não tenha conhecimento sobre música. E talvez o seu sonho seja tocar para Deus. Se você tem alguma dificuldade com isso, se você quer aprender a respeito disso, se você quer aprender música sobre essa arte, que é a primeira arte, a arte mais antiga, até hoje, pela graça de Deus, existem professores que podem fazer isso por você, que podem te ajudar nessa caminhada. E a gente organiza todos eles dentro da nossa empresa e leva esses profissionais até a sua residência para prestar esse serviço para você, com respeito, com dignidade, com reverência, com foco e sempre trabalhando para a glória de Deus e não para os seus interesses pessoais. Então saiba que você vai estar recebendo dentro da sua casa profissionais capacitados e com uma boa mentalidade sobre Cristo para fazer o melhor que eles podem fazer por você e pelo seu sonho musical. Que coisa linda! Estou encantada com isso. Essa palavra é um pouco, né, estranha, mas realmente eu estou admirada pelo trabalho de vocês. Obrigado. Que bom, que bênção, que bênção. Igor, obrigada mais uma vez, espero que seja a primeira de muitos. Quando tiver novidade, traz aqui pra gente, que a gente mostra. Obrigada por compartilhar essa riqueza, né, com a gente, não só da música, mas de tudo, dessa cosmovisão cristã que tem por trás, né, que eu acho que é importante. Obrigada mesmo. E até a próxima, né? Isso, com certeza. Vamos lá, que agora tem o quadro Ponto de Vista. A Sandra Paiva trouxe pra gente sobre crenças limitantes, né? Às vezes achar que você não toca é uma crença limitante, né? E a gente pode parar com essa, né, quebrar esse tabu e ir adiante naquilo que Cristo tem pra gente. Então vamos assistir o que a Sandra Paiva tem para falar hoje no nosso Ponto de Vista. Oi, hoje eu quero falar com você sobre crença limitante. Você já ouviu falar disso? Sabe o que é? Crença limitante são frases que a gente ouviu ao longo da nossa história, da nossa família, de amigos, na escola, de professores, que de uma certa forma colocavam a gente para baixo. E a gente passou a acreditar nisso como verdade. Eu vou te dar um exemplo. Você pode ter ouvido assim: nossa, você é sempre muito desorganizado, você sempre atrasa, você nunca chega na hora, você é lento para fazer determinada tarefa, você não é bom em matemática. E você vai acreditando nessas verdades e achando que realmente eu sou muito atrapalhada, nunca chego na hora, que os meus desafios na matemática nunca vão ser bons, eu nunca vou vencer isso. E ao longo da sua vida, essas crenças começam a atrapalhar a sua vida no presente.
porque você acredita que você não é capaz de fazer alguma coisa. Falar em público, né? Começar um negócio novo, enfrentar um novo relacionamento, e isso acaba trazendo um sentimento de incapacidade para a gente. Então essas são as crenças limitantes, e todos nós temos, eu e você. Mas a boa notícia é que a gente pode tratar isso, a gente pode resolver isso. E como é que a gente faz? Primeiro, eu tenho que olhar qual é a crença limitante que eu acredito que está empacando a minha vida. Às vezes pode ser na sua maternidade, você achar que você não é uma boa mãe, que você não dá conta do dia a dia com seus filhos, ou pode ser no trabalho, sempre que tem um projeto novo, uma coisa diferente, você acha que você não vai ser capaz de fazer. Então, olha lá dentro de você qual é essa crença. E procura saber aonde você ouviu isso, de onde ela vem. E a dica para a gente começar a tratar e eliminar essas crenças são 3 coisas que a gente precisa fazer. Uma é respeitar a nossa história. A gente não tem como mudar o que foi dito para a gente no passado. Mas a gente pode olhar para aquela frase e entender o contexto ou a situação. Então, respeitar de onde eu vim, quem eu sou, né, o que eu aprendi, é uma coisa importante. A segunda parte é a mais difícil, que é perdoar. É olhar para trás e perdoar quem falou isso para você. Às vezes você ouviu isso dos seus pais e talvez tenha sido uma fala realmente inadequada, que não foi boa para você, mas talvez ali tivesse um pedido escondido ou uma expectativa que você fosse diferente de um comportamento que você estava mantendo. E aí a gente tem que abrir mão do perdão. Para depois, então, a gente olhar para o futuro e falar para essa crença, né? Isso não me limita mais. E aí eu olho para frente e crio algumas ações para poder enfrentar. Então, vou te dar um exemplo corrido. Imagina que eu ouvi que eu era uma pessoa muito desorganizada. Eu acreditei ao longo da minha história que eu era desorganizada. Então, tudo meu fica bagunçado, fica perdido. Eu preciso respeitar a minha história. Eu não posso mudar aquilo que passou e nem romper com a minha família, com os meus amigos, por causa disso. Então, o primeiro passo. O segundo passo, eu vou olhar para quem me falou, se foi minha mãe, meu pai, um irmão, um professor, e falar assim, bom, eu perdoo essa pessoa. E talvez ali, de uma forma inadequada, tivesse uma expectativa, tivesse um pedido, que eu fosse mais organizada, que eu guardasse as minhas coisas, e não foi feito da forma mais construtiva, mas eu perdoo e eu olho isso de uma forma crítica. Por último, eu passo a olhar para o futuro. Eu falo assim para essa crença, olha, eu não sou desorganizada com tudo da minha vida. E eu posso me organizar com outras coisas que são importantes. Então, de agora em diante, eu vou ser organizada com aquilo que é mais importante nas minhas tarefas. Aquilo que não for, eu vou delegar. Outra pessoa pode fazer, pode organizar para mim. E tem coisas que não precisam ficar tão organizadas assim, né? No meio da bagunça eu vou me achar, mas não vou mais me sentir inferior porque acho que eu sou uma pessoa organizada. Fica a dica, olha a sua crença, faz as suas anotações e segue em frente. Beijo! Muito bom, Sandra Paiva com a gente aqui no Ponto de Vista de hoje. Agora eu quero falar que Salmos não é apenas o livro mais lido na Bíblia, mas ele também é o mais extenso. É o livro das canções e orações do povo de Deus. Salmos é um livro para ser lido, cantado e pregado. Inspirado pelo Espírito Santo, esse livro é um reservatório inesgotável de refrigério para o povo de Deus ao longo dos séculos, né? Os salmos, eles ensinam, exortam, confrontam e consolam. E eles, né, são aqueles que recorremos nas noites sombrias da alma e no alvorecer
das celebrações mais festivas. Eles não apenas falam a nós, mas falam por nós. E no espelho deles, vemos a nós mesmos em nossa jornada rumo à glória. São palavras, né, do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes sobre essa obra que ele escreveu, né, exposição de Salmos, e como ele diz, né, que essa obra ilumine a sua mente e aqueça o seu coração. Que estas exposições do livro de Salmos sejam lidas com profunda reflexão e que sejam praticadas com zelo ardente, a fim de que por meio delas a igreja seja fortalecida e a glória de Deus manifestada. Olha aí, oportunidade para você adquirir, que agora está com um desconto significativo de R$ 289,90 por R$ 159,90, mais frete grátis em todo o Brasil. E ó, detalhe, você pode presentear sua mãe, né? Tá chegando aí o Dia das Mães, e a Editora Ezion tem não só essa opção de presente, mas tem várias outras, é só acessar lá ezion.com.br, tá bom? E agora a gente vai para o nosso Minuto Curioso do dia. Vamos ver qual a curiosidade de hoje. A origem da pipoca. Ninguém sabe ao certo, mas tudo indica que ela surgiu na América há mais de 1000 anos. Os primeiros europeus que chegaram ao continente descreveram a pipoca, desconhecida para eles, como um salgado à base de milho usado pelos índios, tanto como alimento quanto como enfeite para o cabelo. Cabe-se, porém, sabe-se, né, que inicialmente os índios preparavam a pipoca com a espiga inteira sobre o fogo e depois eles passaram a colocar só os grãos sobre as brasas, até inventarem um método mais sofisticado. O cozinhar o milho, né, numa panela de barro com areia quente. E o princípio é sempre o mesmo: fazer o grão do milho explodir. Olha aí que maravilha, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Essa origem da pipoca. Você sabia? Eu confesso que eu não sabia. O Minuto Curioso aqui tem me surpreendido, que eu tenho aprendido muitas coisas. E além do Minuto Curioso, nós temos o passatempo. Vamos ver qual é a dica de passatempo de hoje? O passatempo de hoje é um podcast apresentado, outro podcast, né? A gente apresentou um, agora tem outro. Apresentado pela Mariana Baroni, o Fala Perê. É um podcast direcionado para mulheres cristãs, onde ela aborda temas como relacionamentos, perseverança, solteirice e outros. Vale muito a pena escutar, tá? É disponível no Spotify, no Deezer, Anchor e outras plataformas. Muito bom, nosso dica de passatempo de hoje. E aniversariantes. Vamos dar parabéns aos aniversariantes de hoje, dia 2 de maio de 2022. Parabéns para o Douglas Antônio da Costa, o Fernando Rosa Lima, a Isabela Bolandini Silva, o Jacob Soares de Souza, João Alves Freitas, o João Felipe de Carvalho Aranha, a Júlia Santos Rediger, Rosângela Amâncio Silva Ferreira e Tatiana Nogueira Gontijo. Parabéns, que Deus abençoe muito o seu dia, seja feliz, agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez, faz e fará na sua vida, tá bom? E se você tá aí, tá de aniversário também, receba o nosso abraço com carinho aqui do Manhã IPP, da IPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para você. É isso daí, a gente fica por aqui, mas amanhã tem mais Manhã IPP e agora você fica com eles, Roberto Quirino e Tainá Félix, trazendo muita notícia do bem para você. E eu espero você amanhã, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.